de cumprimentar o presidente, o senador Fernando Collor, o qual desde já agradeço o convite, um honroso convite por estar aqui debatendo com os senhores sobre questão tão relevante que é a discussão de investimentos em infraestrutura. Gostaria de cumprimentar o Eduardo Teixeira e ao Vinícius, bem como aqui jornalistas, assessoria, demais senadores e demais presentes nessa sessão. Eu fiz uma apresentação tentando dar um sentido sobre a importância desses investimentos de infraestrutura no Brasil e o que se pode chamar de os condicionantes, os requisitos e o que estamos fazendo, o que temos feito nos últimos anos nessa direção. Basicamente, esse é o teor da apresentação. Provavelmente ela vai dialogar com questões de conjuntura, questões de macroeconomia, bem como com questões de investimento, de fomento ao investimento, questões associadas às chamadas demandas da sociedade, porque investimento em infraestrutura movimenta tudo isso em seu entorno quando a gente fala de investimento em infraestrutura. É um dos mais espetaculares investimentos que uma sociedade pode promover ao longo dos anos. Primeiro, o que eu coloco basicamente é uma pergunta: por que estamos tão obstinados e por que desejamos tanto e por que investimento em infraestrutura é tão importante no Brasil? Eu gostaria de ficar rouco de repetir algumas frases aqui, e é bom que nós tenhamos essa obstinação com esse assunto, e eu vou tentar demonstrar a importância dele. O primeiro deles é o elevado efeito multiplicador de renda dos investimentos em infraestrutura. Provavelmente um dos maiores multiplicadores de rendas de investimento, perdoe aí, o doutor Eduardo já pediu desculpas pelas expressões de economês, tenho que fazê-las obrigatoriamente, tá? E assim o farei, mas, de qualquer forma, aqui uma ideia bem geral: para cada R$1 investido, de capital investido em infraestrutura, você tem uma média de R$3 a R$3,50 na economia, na renda nacional. É um dos maiores multiplicadores de investimento que nós temos em comparação com outros setores de economia. Você pegar, eu não vou citar nenhum setor, mas se você pegar um setor de atividade econômica industrial, o multiplicador pode estar em torno de 2, 2,5, 2,7. O de investimento em infraestrutura em torno de 3, 3,5, o que é um indicador muito grande. Tem um efeito de eliminação de gargalos em geral, de redução de custos, é conhecido por todos aqui. Em geral, os investimentos de infraestrutura são sempre muito atrativos e muito rentáveis. Talvez pouco líquidos, como dito pelo doutor Eduardo, mas é uma combinação, né? Às vezes um investimento muito líquido, ele tem o que a gente chama de um duration de zero dia, ou seja, ele é para hoje ou ele é para amanhã, tá? E é bom que ele seja pouco líquido, né? Porque ele tem um casamento com poupança de longo prazo, ele tem um casamento com alongamento de títulos na economia, ele tem um casamento com alongamento de papéis em geral, seja do lado dos ativos ou do lado dos passivos de instituições financeiras e não financeiras da economia. Estamos falando de um país mais alongado, mais ou menos assim, que não se preocupa com o que acontece amanhã ou depois de amanhã numa mesa de tesouraria, tá? Então, em geral, eles são muito atrativos porque nós estamos falando em grande parte de investimentos que envolvem 20, 30, 35 anos. E se você já tem demanda, e se tem demanda crescente, é mais ou menos como se você fosse realizar um investimento ciente de que você já tem um cliente no dia seguinte na porta esperando o produto. Investimento em estrutura no Brasil é isso. É mais ou menos abrir um boteco com uma fila de pessoas esperando para você abrir a cerveja e servir a coxinha no mesmo dia. Com concessões, o que acontece, o que é mais interessante ainda, é que, obviamente, você tem um maior envolvimento do setor privado. E em ter um maior envolvimento do setor privado, nós temos um maior envolvimento de expertise, de know-how, de filosofia do setor privado na gestão dos investimentos de infraestrutura, o que é muito importante. Sem pressões ou sem comprometimentos excessivos de custos em termos de orçamento público federal. Tem estudos hoje sobre a importância de investimento
investimentos de infraestrutura, por exemplo, na Europa, que está passando por uma discussão sobre a recuperação após a grande crise de 2008. E esses estudos mostram que se os governos europeus, em geral, de vários países da Europa, dedicassem a fazer investimentos em infraestrutura do orçamento, recuperaria em um intervalo de tempo muito curto a arrecadação gerada por aquela despesa e se compensaria no tempo. É uma forma, inclusive, na Europa, de tentar resolver problemas de recuperação da atividade econômica naquele país. Sem grandes pressões do lado fiscal, que é o problema que aqueles países vivem. Entre outros, nós estamos falando de um investimento que promove o desenvolvimento de mercado privado de crédito e de capitais de longo prazo no país e que estimula a poupança privada de longo prazo, estimula os que a gente chama de balance sheet, né, que se alonga as estruturas de balanços no país em geral. Então, isso aqui eu não estou querendo ser exaustivo, obviamente, nessa discussão, é só uma ideia geral, porque poderíamos ficar aqui a sessão toda discutindo por que é tão importante investir em infraestrutura. A segunda consideração que eu gostaria de fazer tem a ver com o fato de se temos as condições para tais investimentos no Brasil. E eu acho que a boa notícia que nós temos é que o Brasil tem hoje todas as condições necessárias, requeridas para se fazer amplos, compreensivos e diversificados investimentos em infraestrutura. Eu estou falando em investimento em infraestrutura logística, diversificada, energia, segurança, de provisão de insumos em geral para a atividade econômica. E a lista aqui também não é compreensiva, mas ela passa desde um ambiente macroeconômico de estabilidade, nós temos mercados de crédito, eu vou mostrar para os senhores o que foi, aqui citada pelo doutor Eduardo, a lei de debêntures incentivadas no Brasil. Em poucos anos, o que ela significou, eu tenho dados atualizados sobre isso. Tá? Como nós, com um pouco de atitude, um pouco de ação, desenvolve um mercado tão importante como esse. Geralmente tem atratividade de players, eu não preciso falar que o Brasil está figurando entre os 5 países, em quarto, terceiro, quinto, conforme o ano, que mais recebe investimento direto estrangeiro no mundo, independente da crise internacional. Temos recebido uma ordem de 65 bilhões de investimento direto. O Brasil é um país importantíssimo hoje como captador, receptor de investimento direto estrangeiro. Recebíamos aí entre 2% e 2,5% dos investimentos diretos externos totais do mundo. Passamos em poucos anos a receber 4,5% para 4,6% de todo o fluxo de investimento direto mundial. Um país com segurança jurídica, estabilidade política, democracia, em que a sociedade faz diálogo franco em seus vários níveis e com governos federais, com o poder legislativo, judiciário. Ao mesmo tempo, são projetos, aquilo que eu já falei, atrativos e, obviamente, nós temos demanda. Eu vou listar aqui alguns exemplos da quantidade de demanda já existente e alguns exemplos de potencial de demanda que torna esses projetos altamente atrativos. É quase um caminho sem volta investirmos ano após ano cada vez mais em infraestrutura no Brasil. Quando a gente fala em investimento em infraestrutura, eu separaria basicamente em 2 grandes dimensões. Nós estamos falando, antes de mais nada, senador, em atendermos a demanda da sociedade. Acho que esse é um ponto por serviços de qualidade. Esse é um ponto essencial. Essencial. Cada investimento em infraestrutura significa melhores serviços de melhores qualidades. A cada real, a cada centavo gasto ali, temos ali uma qualidade melhor de um serviço associado à infraestrutura em transporte, em aeroportos, em rodovias, em ferrovias, em portos, em geral, na economia. Eu dividiria em 2 dimensões. Do lado do trabalhador, ou da família, e do lado das empresas. Do lado do trabalhador, o investimento em infraestrutura melhora a vida do trabalhador, em termos de mobilidade urbana, habitação, saneamento. A gente fala em investimento em infraestrutura sempre pensando como investimento e sempre pensando do lado da empresa, mas a vida do trabalhador melhora imediatamente após iniciado um projeto de investimento em infraestrutura, não só pelo emprego gerado, como pela qualidade do serviço ali prestado a partir daquele novo investimento. É visível isso, é observável isso.
É palpável. Do lado das empresas, certamente, ao reduzir custos, a gente fala em economia para facilitar custos de transação, para dizer qualquer outro custo que está associado ali em torno. É muito comum a gente associar investimento em infraestrutura a custo de transporte, porque ele é mais físico, mais observável, mas uma série de outros custos estão sendo mitigados, reduzidos, quando você tem investimento em infraestrutura, como desperdícios, né? O Brasil que está indo aí para 200 milhões de toneladas de safra, no plano safra anunciado hoje, nós temos necessidade de reduzir custos, inclusive em termos de redução de desperdício, de escoamento da produção, assim como tem o custo em si da produção, o custo de transporte, de insumos em geral. E, certamente, ao movimentar com investimento em infraestrutura, especialmente em aeroportos, portos, entre outros, aumenta substancialmente a integração comercial do país, até pela competitividade do país como plataforma de importação ou exportação. Então, esse é um ponto importante. Bom, falando um pouco rapidamente sobre as condições que temos, tá? A primeira delas, se vocês observarem, o Brasil tem recuperado taxas ao longo do tempo, e aí eu acho que talvez valha a pena uma qualificação aqui. Quando a gente está falando de investimento em infraestrutura e estamos falando de macroeconomia, talvez seja importante separarmos o que a gente chama de componentes cíclicos de curto prazo, né? Movimentos como, por exemplo, agora o processo de normalização da política monetária americana, que iniciou em maio do ano passado, em dezembro iniciando um ciclo de redução de retirada dos estímulos, em janeiro picos de volatilidade dos mercados financeiros em geral. Mas este não é necessariamente o horizonte de tempo do investimento em infraestrutura. Talvez ali retarde 1, 2, 3, alguns meses aquele investimento. Em sendo lucrativo, em sendo rentável, em tendo demanda, assim que esse horizonte de curto prazo se suaviza, o projeto de investimento volta, o projeto de financiamento volta, o projeto de emissão de uma debênture associada volta. Imediatamente após. O que nos interessa é isso, então, é observarmos os ciclos da economia brasileira, mas muito mais de uma perspectiva mais de médio e longo prazo. O Brasil tem recuperado taxas de crescimento a taxas crescentes, que havíamos perdido nos anos 80, chamada década perdida em geral, e o Brasil passou a recuperar taxas de crescimento maiores. Todo mundo sabe que passamos por uma crise ali em 2008 e temos, obviamente, o prolongamento da crise em 2012 para 2013 e agora uma fase de recuperação global. Todos nós sabemos que essa recuperação global está acontecendo de forma moderada, em alguns casos mais para modesta, em alguns casos com uma velocidade maior e em outros menores. Ou seja, a velocidade dessa recuperação não é igual no mundo. Mas o mundo está no processo de recuperação, está passando por um processo de normalização de suas políticas econômicas, e o Brasil está recuperando esse drive de crescimento que é o mercado internacional, lentamente. Então, o crescimento econômico brasileiro está vindo neste processo. Um outro dado importante é que o Brasil já vem realizando investimentos, certamente essa taxa de investimento no PIB, todo mundo sabe que é aquela combinação entre máquinas, equipamentos e construção civil. O Brasil tem crescido a sua taxa de investimento ano após ano. O ano passado, para você ter uma ideia, o investimento cresceu 6,3%, com o PIB crescendo 2,3%. Máquinas e equipamentos, no ano passado, esse item apresentou um crescimento de 10,2%. Contra 2,3% de construção civil. Então, o 6,3% é uma combinação de máquinas e equipamentos com construção civil, ou, se preferir, com infraestrutura, no sentido mais geral. Então, o Brasil tem investimento, tem realizado investimento. O investimento tem crescido acima do consumo e do PIB no Brasil. O que acontece, as estatísticas são claras quanto a isso, eu poderia apresentar várias estatísticas quanto a isso. O que acontece é o investimento em infraestrutura e construção civil no Brasil, que poderia ter sido ainda maior e tem sido cada vez maior, e o governo tem realizado políticas de incentivo nessa direção, especialmente a partir do PAC em 2007, PAC 2 em 2010, PIL 2012 e o que nós temos aí pela frente de investimento em infraestrutura. Eu vou pular esse slide. O outro item é a estabilidade monetária, fundamental, sem dúvida nenhuma, e a trajetória é muito clara, olhando em termos de tendência.
eu gostaria de convidá-los a pensarmos sempre em termos de tendência para falarmos de investimento em infraestrutura. Projetos de investimento de 20, 30, 35, 40 anos, e não projetos de investimento de meses ou dias ou de um ano para outro, né? Estou falando de um grande volume de investimento que envolve uma concessão, um uso de uma atividade econômica por um longo período de tempo. O que você pode observar aí é isso. Nós temos obtido um resultado em termos de controle inflacionário nos últimos anos extremamente importante. A inflação não só caiu, tem mantido-se relativamente estável e nós estamos com esse quadro de controle do quadro inflacionário brasileiro. O outro é o lado fiscal, né? A despeito da crise internacional, e vocês têm repercutido isso, têm observado isso no Brasil, em várias matérias, jornais têm mostrado, que a dívida bruta mundo afora tem crescido muito. Na Europa, cresceu em vários países, chegou a dobrar, em outros países aumentou 40%, 30%, 50% do PIB. No Brasil, o deslocamento da dívida no PIB, a dívida bruta em relação ao PIB no período da crise, foi um nível relativamente muito pequeno perto do que nós temos de experiência internacional. E a trajetória tem sido de redução do endividamento líquido, independente dessas adversidades, como se pode observar nas barrinhas verdes no Brasil. E nas bolinhas se refere à dívida bruta, que tem, após esse ciclo de ajustes da dívida bruta por conta, certamente, de políticas fiscais anticíclicas importantíssimas para mitigar as adversidades, os efeitos adversos da crise, a dívida bruta brasileira já apresenta uma trajetória de estabilidade e redução. O outro diz respeito à chamada demanda. Quando se fala em investimento, é preciso ter demanda ou demanda potencial, existente ou prospectiva. Não se faz investimento sem uma demanda prospectiva, né? A oferta e demanda caminham junto nesse processo. Eu vou citar apenas uns 2 ou 3 números aí, só para vocês terem uma ideia o quanto o Brasil tem de crescimento de demanda por serviços associados aos investimentos em infraestrutura. Muitos já conhecem esses números. O tráfego aéreo brasileiro, por exemplo, em 2002, era da ordem de 35 milhões de passageiros ano. Está hoje em torno de 111, 112 milhões de passageiros ano. E o setor tem nos informado que até aproximadamente 2020, esses 111 milhões de passageiros anos deve passar de 200 milhões de passageiros anos. Tá? Ou seja, quando eu falo em investimento em aeroportos no Brasil, eu estou me referindo ao investimento com uma demanda ali preparada, pronta e crescente no tempo. Um outro exemplo é a safra de grãos, hoje, para dia de lançamento do Plano Safra, em homenagem novamente ao maravilhoso Plano Safra anunciado hoje, nós tivemos um incremento substancial da safra agrícola brasileira, indo para mais de 190 milhões este ano, indo para mais de 200 milhões na próxima safra. A conta corrente, que é exportações mais importações, que é aquilo que a gente precisa de portos, somava algo em torno de 100 bilhões de dólares ano, é o último número. Tá? E já passa de 450 bilhões de dólares anos, de movimentação que depende de portos e, em muitos casos, aeroportos, porque uma parte desses transportes são transporte de carga aérea, crescendo mais de 340%, com uma tendência de crescimento ainda muito maior. E note que nós estamos adicionando ali períodos de crescimento em que o comércio mundial está reduzindo a sua taxa de crescimento de 2008 para 2013. Está saindo de 10%, 12% de crescimento anual para 2,5%, 2,5% de crescimento de comércio mundial. O comércio está se apertando, está se esmagando nesse período. E o volume de comércio exterior brasileiro está aumentando nesse período. E a demanda por serviços de portos e aeroportos está aumentando. Imagina com o comércio mundial voltando a crescer ainda mais nos próximos anos, nessa fase de recuperação das economias mundiais. Quando se fala em investimento, tem que se ter demanda, mais uma vez,
E nós somos, eu vou acelerar essa parte, mas nós temos uma classe média brasileira. Né? Nós somos um país de classe média. O Brasil, que em 2003 representava, a classe C representava mais ou menos 37% da população, hoje, projetando os dados IBGE para a população brasileira, já representa 60% da população brasileira. Tá? Uma classe que está demandando agora serviços de mobilidade urbana, transporte, infraestruturas diversas, de telecomunicação, né, de tecnologia de informação e comunicação, entre outros. Então, essa população está aí demandando isso. E o que estamos fazendo? Nós temos a visão muito clara da importância desses investimentos, tanto é que o Brasil já iniciou esse ciclo. Poderia, obviamente, se eu tivesse tempo, elaborar mais, por que não muito antes? Mas em 2007 nós iniciamos o PAC, né? E os resultados do PAC foram muito claros em termos de resultado de importância. Anunciamos o PAC 2 em 2010, nós, governo federal brasileiro, o PAC em 2010, o PAC 2, e os números do PAC 2 mostram, mais uma vez, eu poderia, aqui eu tenho alguns exemplos numéricos, mostrar que ele supera ainda mais o PAC 1. Nós investimos ano após ano cada vez mais em relação ao que nós projetávamos antes. Só para ter uma ideia, o último dado do balanço do PAC é de dezembro do ano passado, quando foi feito o 9º balanço em fevereiro deste ano. Nós temos aí um balanço vindo agora no próximo mês, mais atualizado. Mas o PAC 2, em 3 anos, 11, 12 e 13, tá, tinha naquele período superado em 25% a execução de todo o PAC 1. Então, ano após ano, os investimentos em infraestrutura estão acontecendo. Combinado com crescimento de investimentos em capital humano, os investimentos no MEC, o orçamento do MEC já passa de 110 bilhões de reais por ano, combinados com investimento em inovação, com setores estratégicos, com investimento que vocês conhecem muito bem, como o plano de negócios da Petrobras para petróleo e gás no Brasil, nós temos aí uma combinação muito interessante para os próximos anos em termos de crescimento com investimento em estrutura, com inovação, com incremento de melhoria dos recursos humanos no Brasil, que é o capital humano, que são pela educação. O MEC teve um crescimento de orçamento neste período de tempo e o nível de escolaridade do Brasil neste período de tempo já aumentou de forma relevante. Ou seja, já gerou resultado importante. Aqui é só para vocês terem uma ideia do que nós temos. Até esse dado eu poderia considerar até abril, tá? Meados de abril, a atualização ele é um pouco mais complicada, mas, de qualquer forma, só os investimentos previstos mais recentes, tá? Dentro do plano de concessões, ou, se você preferir, os investimentos associados às concessões mais recentes, 2011, 12 e 13, já representam 153 bilhões de reais. Quando eu projeto isso para 2014, todos esses investimentos em concessões, não estou falando do PAC, estou falando somente do PIL, né, que é o Programa de Logística. Né? Nós podemos chegar a 265 bilhões esse ano, em poucos anos, tá? Um resultado muito interessante em concessões, em rodovias, aeroportos, mobilidade, tecnologia de comunicação, portos, na verdade são os terminais privados, estações de transbordo de carga em geral. Tá? Do outro lado, tem a perna funding, fomento ou investimento ou financiamento para investimento em infraestrutura, que não é algo trivial, porque nós estamos falando de um investimento de longo prazo, portanto, financiamento voltado para um longo prazo. E por isso mesmo nós desenvolvemos final de 2011, uma lei chamada 12.431, tá? Que passou a ser chamada a Lei das Debêntures, ou as debêntures incentivadas, justamente voltadas para o financiamento nessa área de infraestrutura. Tá? E só para vocês terem uma ideia, essa lei nós aprovamos em final de 2011, 12.431, tivemos que trabalhar em 2012 para fazer uns retoques legais para dar segurança jurídica a qualquer praça de advocacia internacional. Então, na jurisdição Nova York, se lesse a lei, poderia se observar
toda a segurança legal, fizemos um trabalho nesse sentido e demos um aperfeiçoamento a essa lei através da Lei 12.417, de setembro do ano de 2012. Portanto, em pouco intervalo de tempo, de 2012 para agora, tá, nós já temos portarias autorizativas envolvendo CAPEX da ordem de 152 bilhões de reais, só nesse período envolvendo debêntures incentivadas no Brasil. Como se cria fácil e rapidamente mercados nessa área no Brasil? Essa é a demanda que eu estou me referindo. Você está claro? Essa é a demanda que eu estou me referindo. É a demanda por serviço, a demanda por instrumentos financeiros, por aplicações financeiras. Só para ter uma ideia, a maioria dos portadores dessas debêntures são pessoas físicas no Brasil. Isso é importante dizer. Tá? As debêntures propriamente ditas, o volume de emissão, dados para maio desse ano, elas já totalizam 2,6 bilhões de reais. O CAPEX envolvido nessas debêntures são, no total, de 2012 para 2014, de 152 bilhões de reais. Tá? Isso em pouco, mas muito pouco intervalo de tempo econômico. Acho que aqui eu tenho tanto um professor de Direito quanto um pessoal formado em Economia que pode concordar comigo que é um tempo muito curto para a vida econômica para você gerar esse tipo de... em período de estresse internacional, de adversidade, de volatilidades no mercado de ativo em geral. Tá? E fazemos esse trabalho todo em alinhamento o tempo todo com aquilo que realmente dá segurança jurídica ao emissor e ao investidor, residente e não residente. Tá? Isso é só para lembrar o que temos no pipeline, temos de projetos de investimento em várias áreas de infraestrutura no Brasil. Acho que vocês já conhecem bem esse material. Nós estamos falando em investimentos desde melhoria das condições de vida do trabalhador, que é mobilidade, saneamento em geral, para melhoria da vida das empresas no Brasil. Se refere a dados do PAC 2, para dizer que também temos investimentos do PAC, que são muito importantes. O total já executado do PAC já beira 773, quer dizer, isso foi em fevereiro desse ano. Tá? 773 bilhões de investimentos. Em dezembro do ano passado, a gente já tinha executado 76% do previsto para dezembro deste ano. Isso já é conhecido dos senhores, mas não custa recordar. Ou seja, os investimentos estão acontecendo em infraestrutura no Brasil. É só um case do tamanho e do significado disso, porque quando a gente fala em melhoria de vida dos trabalhadores, fala em mobilidade e a gente fala também em habitação, em saneamento, tá? E nós estamos falando de um programa que já contratou, já desembolsou 38 bilhões de reais, já desembolsou e já tem de financiamento contratado 75 bilhões de reais. É um grande programa de habitação, sem dúvida nenhuma, beneficiando mais de 3,7 milhões de famílias no Brasil até o final deste ano. Bom, os investimentos públicos ali no orçamento continuam crescendo no Brasil, tá? De 6 bilhões em 2003 para 73,8 bilhões em 2014, previsto para esse ano. Tudo isso porque nós acreditamos que é preciso manter a taxa de crescimento em média em algo em torno de 7% ao ano. Quando a gente fala em 7% ao ano, a gente não fala em estabilidade, não fala em taxa constante todos os anos de crescimento do investimento. Nós acreditamos nos ciclos econômicos, nos ciclos de negócios. Isso aí é uma média. Aí, quando alguém questiona, estou vendo um erro ali, 2013, a taxa de investimento cresceu 6,3% e não 6,2% como está ali. Então, amanhã eu acerto isso com o estagiário. Tá? Mas, de qualquer forma, eu estou vendo ali também a média aritmética de crescimento, 6,1%. Poderíamos usar a média geométrica, que dá 5,9%, para ficar bem rigoroso aqui, para dizer que
ou 5,9% ou 6,1%, qualquer que seja a média, esse tem sido o crescimento médio anual brasileiro nos últimos anos. Portanto, crescer 7% ao ano nos próximos anos é bem factível, com tamanha vontade e determinação. Se crescemos em torno de 6% ao ano nos últimos anos, sob um ambiente de crise internacional, imagina o que podemos fazer nesse ambiente de recuperação dos ciclos econômicos mundiais. Por isso que acreditamos que é possível e estamos fazendo todos os esforços e trabalhando rumo a um crescimento para obtermos uma taxa de investimento no PIB na ordem de 24% do PIB nos próximos anos no Brasil, que é isso que sustenta, que dá sustentação ao crescimento de longo prazo, né, que aumenta a capacidade de oferta, que desloca o produto potencial e, ao mesmo tempo, nós estamos falando em ganhos de produtividade, aumento de competitividade da economia, redução de custos, melhoria de bem-estar social de toda a população brasileira. Então, eu me alonguei, eu utilizei o tempo extra, mas acabou de zerar ali. Então, eu agradeço muito a oportunidade, desculpa a correria, mas somos um obstinado por esse assunto. Eu agradeço o convite. Muito bem, secretário.